Olá, bem-vindos ao Descomplicar a Dor. Eu sou o José Romão e tenho-me dedicado nos últimos 30 anos a estudar e a tratar a dor. Eu trabalho na unidade de dor do Centro Hospitalar do Porto, Hospital Santo António, e também sou professor, também dou aulas no Instituto de Ciências Biomédicas da Bel Salazar, que é também no Porto. Neste episódio do Descomplicar a Dor, eu vou falar um pouco sobre os diferentes tipos de dor. Mas porquê? Porque, de facto, a dor não é toda igual. E é importante percebermos que ela não é toda igual. E, aliás, sobre este assunto já temos falado em episódios anteriores, mas hoje vamos aprofundar um pouco isto. Complicado? Bom, não é, não é. Vamos descomplicar. Já todos nós passamos por experiências iguais e que provocam dor. Mas em momentos diferentes da nossa vida. E daí resulta dor com características diferentes. Por exemplo, imaginemos uma queimadura provocada por água quente. Uma água que está quente, está a ferver, está sempre à mesma temperatura. Poderíamos pensar que a dor provocada por essa queimadura, da dor daí resultante, que seria sempre igual. E, no entanto, todos nós sabemos bem que isso não é verdade. Essa dor daí resultante pode ter características muito diferentes. Aliás, a propósito disto, recomendo-vos que vejam o nosso episódio anterior dedicado às generalidades sobre a dor. Uh, Até para concretizar um pouco mais esta ideia, pensemos no português, na nossa língua, a língua portuguesa, que ao contrário de outras línguas, e algumas delas até muito faladas em todo o mundo, como o espanhol, o francês, o inglês, consigna a utilização do plural quando falamos de dor. E assim nós falamos de as dores do parto, estou com dores de cabeça, estou com dores de barriga, e temos até um nome próprio a propósito disto, que é Maria das Dores. E, portanto, esta utilização do plural que nós fazemos no português ajuda-nos, porventura, a transmitir esta noção de variabilidade. Bom, então, se a dor não é toda igual, então como é que podemos distingui-la? O que é que podemos fazer para verificar estes diferentes tipos de dor? Bom, desde logo, a localização da dor. É evidente que uma dor num dente é completamente diferente de uma dor num dedo, né? Por exemplo, portanto, a localização da dor vai logo transmitir uma variabilidade enorme à dor que nós possamos sentir. Por outro lado, também a intensidade da dor. Às vezes, uma queimadura, né, neste caso vertente da água à mesma temperatura, pode dar uma dor ligeira, mas pode dar uma dor imensamente intensa, uma dor muito forte. Portanto, isso também faz variar muito o tipo de dor que nós sentimos. E uma outra característica muito importante, que é o modo como nós a descrevemos, que é muitas vezes desigual, né? O modo como a descrevemos. Pode ser descrita como uma moedeira, outras vezes é mais um latejar, outras vezes ainda uma picada, enfim. E um descritor que é muito comum, muito típico dos portugueses, é o cão a morder, o cão agarrado. É óbvio que este descritor, para os espanhóis, para os franceses, enfim, para os marroquinos, seguramente não dirá nada, mas a nós portugueses, sobretudo as pessoas com um pouco mais de idade, com a idade um pouco mais avançada, é um descritor muitas vezes usado. E também o tempo de evolução da dor pode ser bastante diferente. Pode ser uma dor que dure uns segundos, mas também pode ser uma dor que dure umas horas, ou uns dias, ou umas semanas, ou uns anos. E, portanto, isto vai logo transformar a dor em situações muito diversas. E também uma outra característica muito importante é que se a dor se concentra num só local do corpo ou se tem tendência a espalhar-se, a projetar-se à distância para outros locais do corpo. E, portanto, como vemos aqui, estas variáveis, a localização, a intensidade, o modo como descrevemos a dor, a evolução em termos temporais, a projeção, se projeta ou não projeta, é com base nesta descrição que as pessoas fazem da sua dor, que nós, profissionais de saúde, vamos percorrendo pistas até chegarmos àquilo que causou a dor e, a partir daí, desenharmos aquela que nos parece ser a estratégia de tratamento mais adequada para aquela situação.
A este propósito, nós vamos emitir vários episódios que vamos chamar de Bem Comunicar para Bem Avaliar e que poderão ajudar a descomplicar e a perceber melhor este tópico. Vamos aqui descomplicar usando um exemplo bastante simples. Imaginemos a Maria das Dores. Não podia haver nome mais adequado do que este, acho eu, não é? A Maria das Dores é uma artista do Ponto de Cruz. Ela é uma bordadeira exímia. Mas um belo dia distraiu-se, estava a bordar e distraiu-se, e aconteceu aquilo que acontece muitas vezes a quem se dedica aos bordados, é que se picou na agulha. Picou-se num dedo. E ao sentir a dor, ela de imediato deu um grito, ai, que me piquei, e afasta o dedo. Né? Portanto, tem ali, já temos aqui o tal, a sensação, a emoção, o desagrado e o comportamento de afastamento. Então, como é que nós podemos descrever esta dor? Bom, é uma dor localizada, ela está focada na ponta do dedo, que foi o local onde se deu aquela agressão. Né? A intensidade pode ser moderada, pode ser forte, mas não é nada provável que seja uma dor extremamente forte. Não é? O modo como a descreve aqui é fácil, é obviamente uma picada, não é? Por definição. E se projeta, é uma dor que não projeta para locais à distância do corpo. É uma dor que se vai concentrar apenas aqui, no local onde se deu a picada da agulha. E que tipo de evolução é que vai ter? Não é expectável que esta dor se mantenha ad infinitum. Não, esta dor vai ser uma dor que se sente de imediato. Ora, com estas pistas, nós podemos dizer que se trata então de uma dor instantânea. É uma dor localizada, momentânea, e de onde resulta uma lesão mínima, ou porventura até inexistente, neste caso da picada do dedo, e geralmente sem consequências significativas. Podia dar-vos uma imensidão de exemplos a propósito deste tipo de dores instantâneas, mas coisas comuns do dia a dia. Quantas vezes nós, na nossa vidinha, vamos contra uma mesa e que temos uma dor instantânea, que passa também de imediato. Ou vamos na rua, tropeçamos, ou damos um pontapé numa pedra, ou sei lá, ou estamos esquecemos do dedo na porta e trilhamos o dedo, sem ser com muita força. Portanto, são tudo dores instantâneas, que se sentem de imediato, desaparecem rapidamente e não deixam qualquer moça que vá preocupar. Mas vamos aqui continuar a história da Maria das Dores. A Maria, um belo dia, ela não estava assim muito inspirada para o seu ponto de cruz e então decidiu ir passear ao parque. Mas o piso estava escorregadio e ela, ao descer umas escadas no jardim, tropeça e faz uma entorse do seu pé, do seu pé esquerdo, do seu pé direito, é indiferente. Ora, que pistas é que nós poderíamos procurar aqui para classificar esta dor, para caracterizar esta dor? Bom, a localização onde é a dor é no pé, mais concretamente no tornozelo. E que intensidade? Pode ser, com grande probabilidade, uma dor forte ou muito forte, né? Com grande probabilidade. E é uma dor que se foca só no local ou que vai projetar? Bom, ela vai ter tendência a ser uma dor que projeta um pouco para o resto do pé, pelo menos logo assim no imediato. E que tipo de evolução vai ter? Vai ser uma dor instantânea, que desaparece ao fim de poucos minutos, ou de uma hora, que seja? Não. Com grande probabilidade, é uma dor que se vai perpetuar durante algum tempo. Então, dizemos que estamos perante estas pistas, que estamos perante uma dor que nós chamamos de dor aguda, que é uma dor que pode ser mais ou menos intensa, mas que é autolimitada no tempo e que, caracteristicamente, acompanha o processo de cura de uma determinada situação, neste caso, da entorse. Também aqui vos poderia dar imensos exemplos. Por exemplo, a dor provocada por uma infecção num dente, ou infecção num outro local, ou uma fratura óssea, ou um traumatismo em que nós caímos e fazemos nódoas negras e que ficamos com dores em múltiplos locais do corpo, ou, sei lá, enfim, imensas situações do dia a dia em que nós podemos, olha, uma dor após uma cirurgia, por exemplo, que é também um exemplo de uma dor aguda, não é? Então, já temos aqui dois tipos de dor diferentes. Ora, a propósito desta dor aguda, é uma coisa que é muito importante que nós percebamos. É que ela é útil.
É útil porque ela sinaliza uma área do corpo que foi lesada. Portanto, ela é uma dor, até certo ponto, amiga, né, é uma dor amiga. Mas voltemos aqui ao exemplo da Maria das Dores. A Maria das Dores, cansada destes azares todos que foi tendo ao longo destes dias, decide ir dançar com os seus amigos. Apenas 4 dias depois da entorse que fez. E, portanto, ainda em plena fase aguda. Ainda tem o pé inchado, ainda tem alguma dor, mas decide ir dançar. Então, toca de enfiar o seu pé num bonito sapato, lá conseguiu enfiar o pé inchado no sapato, e contrariou aquilo que eram as indicações que o médico que observou lhe tinha dado, nomeadamente repousar o pé, o que nós chamamos de fazer a descarga, né? Retirar a carga que se coloca sobre o pé, aplicar frio no local, com gelo, por exemplo, e tomar anti-inflamatórios. Mas ela não quis saber desta estratégia e toca de enfiar o pé no sapato, ir à vida dela, dançar, e dançou toda a noite. E para piorar a situação, como se isto não bastasse, ela, passados alguns dias, deixou de fazer alguns exercícios de reabilitação que lhe tinham sido ensinados. O que é que pode resultar daqui? É que a Maria das Dores, ao fim de 3 meses, ela entorce, a lesão estrutural já está resolvida, isto é, os ligamentos já estão cicatrizados, mas a dor permanece. Ou seja, a dor evoluiu para uma dor, aquilo que era uma dor crónica, desculpem, uma dor aguda, evoluiu para a cronicidade e transformou-se numa dor crónica. Ou seja, esta dor que não foi adequadamente tratada, passou para aquilo que nós designamos de dor crónica, não é? Que é uma dor persistente ou recorrente por mais de 3 a 6 meses, mesmo após a cura da lesão que causou a dor inicial. Portanto, é uma dor independente dessa causa inicial. Dessa causa inicial. Ora bom, se a Maria das Dores tivesse tido um pouco mais de paciência, se tivesse mantido um pouco mais em repouso e mantido a estratégia que lhe foi recomendada, talvez essa sua dor tivesse evoluído de outra maneira e não tivesse evoluído para a cronicidade e ao fim de, enfim, de um mês e tal, poderia ter desaparecido completamente, ter resolvido completamente. E daí a algum tempo a Maria das Dores já nem dela se lembrava. Para este tipo de dor, para a dor que se perpetua, para a dor crónica, até hoje nunca ninguém conseguiu encontrar-lhe qualquer tipo de utilidade, ao contrário da dor aguda. Mas deixa-me dizer-vos uma outra coisa, é que muitas vezes, mesmo que a pessoa siga uma estratégia adequada de tratamento, neste caso a tal descarga, o frio local e os anti-inflamatórios, mesmo que a pessoa cumpra, pode acontecer que a dor evolua para a cronicidade e se torne uma dor crónica. Portanto, não fiquemos com a ideia, só quando não cumprimos a estratégia terapêutica é que ela evolui. Não, ela pode evoluir mesmo que a estratégia terapêutica seja levada muito a sério e muito à risca. E uma outra ideia que gostava de vos transmitir, que é esta. O facto de lhe chamarmos crónica não quer dizer que ela fique para sempre. Nós, felizmente, temos hoje muitas técnicas, muitas possibilidades podem ajudar, pelo menos, a minimizar essa dor que se perpetuou. Mas poderão vocês perguntar, mas é assim tão importante diferenciar estes diferentes tipos de dor? Claro que é muito importante. É muito importante porque, logo à partida, o tipo de investigação que vamos fazer pode ser diferente. E a estratégia terapêutica também. Portanto, é absolutamente fundamental nós caracterizarmos bem a dor, sobre todos estes pontos de vista de que vos falei, para percebermos de facto o que é que aquela pessoa sente, o que é que aquela pessoa está a ter na sua vida. Bom, em resumo, a dor não é toda igual. Definitivamente, não é toda igual. Há características que as diferenciam, entre outras, a localização, a intensidade, a descrição e o tempo de evolução. E são todas estas características que nos ajudam, a nós profissionais, a chegar a um diagnóstico e a uma estratégia terapêutica. Por vezes,
Não é possível identificar a lesão estrutural que justifique essa dor, mas a dor está lá, não é inventada, não é sonhada. Há situações em que a dor representa uma mais-valia, como o caso da dor aguda, porventura até da dor instantânea, mas a dor aguda é o paradigma da dor útil, é um sintoma útil. A dor crónica não traz qualquer benefício, não traz qualquer vantagem biológica. Ora, mesmo a dor aguda, que é útil, é para tratar. Ela sinaliza o que tem a sinalizar e, uma vez sinalizado, há que tratar. E a dor crónica, porventura, muito mais, porque ela não está lá a sinalizar rigorosamente nada. Portanto, é mesmo para tratar. Se pretende saber algo mais sobre a utilidade ou inutilidade da dor, esteja atento ao nosso próximo episódio do Descomplicar a Dor, que é exatamente sobre este tópico. Espero ter contribuído para ajudar a descomplicar a dor e agradeço muito a vossa atenção.